Olá, me chamo Agatha Cardoso Hoffmann, sou aluna da Agronomia pela UFPR e estarei apresentando meu trabalho de iniciação científica orientada pelo professor Rodrigo Barbosa Gonçalves sobre a dependência e valoração do serviço de polinização e cultivos agrícolas da região metropolitana de Curitiba entre os anos de 2016 e 2020. Os objetivos desse trabalho são identificar a relação entre os animais polinizadores e as produções dependentes da polinização, bem como os maiores valores dentre esses cultivos, e também apresentar estratégias ambientais visando a preservação dos polinizadores, porque existe uma acentuada falta de dados e pesquisas em países tropicais em desenvolvimento ao redor de importantes culturas regionais. Então, para a realização desse trabalho, foi utilizada a região metropolitana de Curitiba, onde a agricultura ocorre em uma área de aproximadamente 650 mil hectares, mais ou menos 42% da área total. Baseando-se nos dados fornecidos pela Secretaria da Agricultura e Abastecimento do Paraná, a SEAB, foram escolhidos 30 cultivos presentes na região que apresentassem algum grau de dependência de polinização. Para esses cultivos, foi extraído o valor da produção anual, o VPA, de cada município da região, nas culturas presentes em cada cidade, e com isso cada cultura foi observada individualmente e convertida para os valores econômicos dos serviços de polinização, o VESP, a partir de suas dependências de polinização e o total do VPA. Então, essa conversão foi feita pela multiplicação do VPA pela porcentagem de dependência de cada cultura. Com isso, chegou-se ao resultado médio de R$ 382 milhões ao ano para o VESP na região metropolitana de Curitiba, correspondendo a 13% do VPA pré-região, em que a média foi de 3,5 bilhões ao ano. A variação entre os anos, entre VPA e VESP, foi pequena, não ultrapassando 9,5% do valor médio anual. Então, a gente pode observar aqui na tabela A que a soja corresponde ao maior VESP da região, apresentando 230 milhões de reais ao ano. E apesar de ser um cultivo que apresenta uma moderada dependência, o VESP supera a soma de todas as outras culturas locais. Das outras culturas, o VESP vai então variar entre 100 mil até quase 30 milhões de reais, sendo os cultivos com maiores valores o tomate, a maçã, o pepino, o morango, a abóbora seca e o feijão em ordem decrescente, que a gente pode observar na imagem B. E na imagem C e D estão os demais cultivos que apresentam um VESP mais baixo. Então, tendo em vista esses valores, é possível observar as cidades que mais se beneficiaram do serviço de polinização, que foram a Lapa, com VESP de 85 milhões ao ano, Araucária, com 39 milhões ao ano, e Rio Negro, com 35 milhões ao ano. Esses municípios apresentam uma grande produção de soja, o que acaba influenciando no seu ranking. Aqui a gente pode observar na imagem A, B e C a relação do VESP, cultivo da soja e dos demais cultivos, estão relacionados diretamente com o tamanho da área agrícola. Já na imagem D e E, a gente pode observar que o VESP também vai ser influenciado com a relação de áreas naturais ao redor dos cultivos. Na imagem F acaba não acontecendo isso, que é para a produção de soja. Aqui também a gente pode observar, na imagem C, sem o cultivo de soja, os municípios que apresentam um maior VESP, que seria Rio Negro, com 24 milhões ao ano, Cerro Azul, com 20 milhões ao ano, e Lapa, com 20 milhões ao ano. E com isso, o meu trabalho concluiu que, com a valoração econômica, a gente pode traçar estratégias de manejo de polinizadores, beneficiando a lucratividade e a biodiversidade local, a fim de acondicionar melhores cenários e circunstâncias. Também foi observado que a soja se mostrou como o cultivo com maior dependência de polinizadores, apesar de ela não usar muito a polinização, porque ela acaba se autopolinizando. E também a gente pode observar que para cada região vão existir formas de manejo de polinizadores diferentes em cada município.
E aqui estão as referências usadas no trabalho. Obrigada.